Ok, gente, muito bom dia. Obrigada por estarem aqui, sábado de manhã, talvez férias, né? Não sei quem já está de férias ou não, pelo menos o cliente já de férias. Eu estou gravando, tá? Eu vou deixar isso aqui depois no YouTube, para quem quiser reassistir, ou enfim, para quem não conseguiu participar. Então, só para deixar claro que vai ser gravado, tá? Então, se por acaso alguém quiser comentar alguma coisa e não quiser que fique gravado, pode deixar para o final, que daí eu finalizo a gravação e daí a gente discute, tá? Se alguém tem medo do tema ser roubado aí por alguém, a ideia de pesquisa, a gente pode discutir sem gravar. Mas a ideia, então, gente, hoje é conversar um pouquinho sobre esse processo inicial de pesquisa, né, que é quando a gente começa a pensar num tema e dele a gente delimita um problema de pesquisa, tá? Então, assim, pensei em fazer essa aula justamente para divulgar o curso, né, que eu criei sobre projeto de pesquisa e mostrar um pouquinho qual que é a ideia do curso e já especificamente no que seria uma primeira aula, digamos assim, tá? Então, depois, se alguém tiver dúvida do curso também, do e-book, enfim, a gente pode conversar um pouquinho sobre, tá? Quais as expectativas, se vai ter alguma coisa específica ou não, daí eu posso responder para vocês, beleza? Então, assim, por que eu decidi criar esse curso, né? Na verdade, seria inicialmente só o e-book. Na minha trajetória acadêmica, principalmente no doutorado, eu desenvolvi um material autoinstrucional com base nos princípios da programação de ensino, né, que é uma área dentro da análise do comportamento, e a ideia é usar os princípios de aprendizagem, né, da análise do comportamento para desenvolver um material em que a pessoa consiga aprender sozinha, digamos assim, né, com base no material em si, ele seja suficiente para que vocês aprendam, desenvolvam algumas habilidades. Então, não é um material só com informações, né, que a gente está acostumado. Então, eu pensei, vou fazer um e-book, né, com esses princípios, com relação a todos os materiais que eu tenho aí sobre pesquisa, e vender, né, enfim, ter isso divulgado ali. Porém, eu, pelo menos, até enquanto aluna, né, sinto falta de uma explicação, de uma coisa também mais, né, dinâmica, digamos assim, do que só ficar no e-book, por mais que ele seja planejado de uma forma a ter atividade, exemplo, etc. Então, eu acabei fazendo aula também, acabou ficando um curso tanto com o material quanto com as aulas. Então, acho que ajuda, assim, para quem está nesse processo, né? Então, assim, eu tenho orientado TCCs faz uns 3 anos, se eu não me engano, acho que oficialmente, né, há 3 anos, mas passei por alguns processos de orientar a iniciação científica também, da Júlia, que está aqui, inclusive. No mestrado, no doutorado, a gente co-orienta, né, iniciação científica, co-orienta mestrado, né, quando está no doutorado. Então, eu sempre gostei muito dessa parte de orientar trabalhos, né, de pesquisa. E acho que é muito legal, e minha orientadora, Nádia Kinen, sempre deixou muito claro que essa etapa é a principal, no sentido de facilitar muito os outros processos. Então, eu acho muito divertido, assim, esse momento de pegar um tema muito amplo, né? Talvez não tão amplo, mas, enfim, um tema que ainda está meio geral, que não é uma pesquisa, né, propriamente dita, e conseguir transformar isso em um problema de pesquisa que vai realmente guiar todas as outras etapas, digamos assim, do desenvolvimento de um projeto, tá? Então, eu acho muito legal essa parte, e eu tenho visto, né, acho que na disciplina de pesquisa que a gente tem na Universidade Positivo, que é antes do TCC, é bem legal já ver também essa ideia mais geral se tornando um problema de pesquisa, mas é claro que eu acho que é algo que eu já quero deixar muito claro aqui, é que o problema de pesquisa ele não é fixo, no sentido de, pronto, delimitei, agora eu vou seguir com ele para o resto da pesquisa. É muito comum que a gente ajuste ele, tá? Justamente com base no que a gente for lendo, né? Com base no que a gente for descobrindo ao longo do processo. Então, a gente delimita, sim, inicialmente um problema de pesquisa, justamente para conseguir prosseguir ali com as outras etapas, porém, ele pode, sim, ser alterado, ajustado, né? A gente pode delimitar mais, ampliar um pouquinho, dependendo do que a gente for achando, tá? Então, isso eu acho importante, porque às vezes a gente tem a ideia de que a pesquisa é algo que a gente planeja e pronto, né? No próximo passo a gente vai só
executar o planejamento, como se a gente tivesse que seguir exatamente tudo aquilo daquela forma e não pudesse fazer ajustes. Na verdade, a gente faz vários ajustes, tá? Então, acho que no mestrado e no doutorado, até na minha iniciação científica, eu lembro desse processo de ter uma ideia inicial, planejada, executar, mas alterar, seja objetivo, seja um recorte específico, né? Então, eu ia fazer até ali, mas não vai dar tempo. Então, a gente vai parar um pouco antes, por exemplo. Ou não, dá para fazer isso aqui também. Então, a pesquisa ela é muito mais dinâmica do que ela pode parecer, né? Para quem talvez ainda não tenha muito contato. Então, eu acho isso bem legal, assim, né? No processo de ver que a gente pode ir, voltar. Claro que também não é né, um show de, agora eu quero pesquisar isso, agora aquilo, porque pesquisa geralmente envolve prazo, né? Envolve um cronograma específico, então também não dá para ficar mudando muito. Mas acontece, tá? De pessoas mudarem, sei lá, a ideia do TCC no meio e tá disposta a refazer tudo, ou no mestrado, pode ser que a pessoa mude o tipo de pesquisa, enfim, pode acontecer uma mudança mais radical, digamos assim. Mas o normal é que ocorram pequenos ajustes, recalcular algumas rotas, né, de ia ser uma pesquisa com pessoas, né, uma pesquisa de campo, mas por X motivos ali não vai dar tempo, então a gente vai voltar para uma pesquisa teórica, por exemplo. Recentemente mesmo, a Plataforma Brasil, que é onde a gente submete projeto para comitê de ética, ela ficou um tempão fora do ar. Então, teve pessoas que tiveram que voltar para uma pesquisa teórica, porque não ia ter aprovação do comitê, logo não ia ter como fazer a pesquisa, tá? Então, faz parte, né, esses perrengues aí da vida de pesquisador. Mas a ideia, então, hoje, gente, é mais assim, eu dar algumas orientações, algumas explicações, mas que a gente converse mesmo. Quem quiser ajuda agora para delimitar um pouco mais. Então, essa aula, ela é bem semelhante à que tem no curso, tá? Uma das primeiras que tem no curso, mas eu quis fazer ao vivo, assim, justamente para a gente poder conversar, para a gente tirar dúvidas, tá? Então, não é uma aula, a ideia é uma aula muito maçante, mas é que a gente analise junto algumas coisas também, ok? Eu posso pensar em alguns exemplos também, então a ideia mais geral é essa. Queria saber de vocês, se puderem mandar no chat ou falar, por que o interesse, né? Eu tenho TCC ano que vem, ou não, quero entrar no mestrado, só para eu ter uma noção, assim, de qual é o objetivo de vocês, e também se já tem um tema, se não tem um tema, se puderem ou falar, ou mandar no chat, só para eu conseguir nortear minha fala também, para poder ajudar vocês. Mestrado, Ellen, ótimo. Eu lembro, inclusive, que você mandou uma dúvida numa caixinha, né, que não deu para eu responder, mas eu estou com ela na cabeça, tá? Vou te ajudar depois. Ajudar não, né? Esclarecer, no caso, a dúvida. Pamela, mestrado também. Eu sei que é TCC, provavelmente, né, Isa? Júlia, também. Eu acho que, para mim, além do TCC, é por conta do mestrado também, para entender um pouquinho mais. A gente já teve a experiência da iniciação científica, né? Mas para me aprofundar um pouco mesmo. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Quero entrar no mestrado. Perfeito, Cecília. Mais alguém? Acho que a Maria falou, né? O meu é TCC e eu nunca tive, tirando a matéria que a gente teve semestre passado, eu tenho zero contato com pesquisa. Perfeito, Então, Isa. Ótimo. O pessoal já está ansioso aí com o TCC. E acho bom também no sentido de se preparar, né? E eu gosto quando os alunos realmente querem aprender e querem fazer um TCC bem feito, né? Não aquilo de, só passar. Quem quer só passar também eu entendo, né? Nem todo mundo tem, assim, interesse na pesquisa, mas eu acho que aprender essas habilidades de pesquisa pode ser importante para qualquer pessoa, não só para quem vai seguir na área, mas pelo jeito aqui temos várias pessoas que querem, né, de alguma forma, chegar no mestrado, pelo menos, então acho que pode ser bem legal. Bom, gente, fiquem à vontade para me interromper, perguntar, tá? Mas a gente vai, então, começar aqui com a aulinha, digamos assim. Bom, gente, quando a gente pensa na pesquisa, né, no curso eu trago mais especificamente no e-book, né, algumas diferenças entre pesquisa e intervenção, né, prestação de serviço. Eu lembro muito de aprender isso no mestrado, inclusive, porque muitas vezes a gente quer pensar numa pesquisa que, na verdade, está focando
e resolver um problema prático, digamos assim, né? Então, tem algumas diferenças entre uma pesquisa e uma intervenção. Então, por exemplo, imagino que muitas aqui já fizeram estágio, né? Já atuou na área, enfim. Mas tem uma diferença entre, eu estou com um caso que eu não sei muito bem o que fazer, vou pesquisar, no sentido de realmente encontrar informações sobre, ou vou fazer uma pesquisa científica, acadêmica, né, que seria um TCC, um mestrado, enfim. Essa pesquisa mesmo, né, que a gente está falando aqui, ela deve ter ali como ponto de partida essa formulação de um problema de pesquisa cuja resposta seja nova e relevante. Esse nova pode assustar, né? Eu lembro que eu ficava, meu Deus, quem sou eu para produzir um conhecimento novo, né? A gente já pensa numa descoberta científica, algo enorme, mas não é isso, tá? É nova no sentido de contribuir para preencher alguma lacuna, e essa lacuna muitas vezes pode ser mais simples do que a gente pensa, tá? Então, quando a gente pensa em como começa, da onde eu começo para eu ter um projeto de mestrado, né, para eu ter um TCC, um projeto de TCC e tudo mais. Então, a gente precisa formular esse problema de pesquisa, né, que geralmente a gente formula numa característica de pergunta mesmo para ajudar a nortear todas as nossas ações, tá? Então, a ideia desse nova e relevante é que seja um conhecimento que não está dado, pelo menos não do jeito que você vai formular a pergunta, né? Então, tem que ser uma resposta que não existe ainda, de alguma forma, tá? E relevante porque ela tem que ser importante não só para a sociedade, não só para o seu cliente na clínica, por exemplo, né? Não só para um grupo específico, mas também para o conhecimento. Então, você tem que produzir conhecimento de alguma forma. Então, a sua pesquisa, o resultado da sua pesquisa deve ajudar aí, deve contribuir para o conhecimento existente sobre aquele fenômeno, de alguma forma, tá? Mais para frente, isso aqui vai ficar um pouquinho mais claro. Então, esse é o nosso ponto de partida. Então, quando a gente fala em delimitar um problema de pesquisa, a gente está falando, então, de partir de algo mais amplo para algo mais específico. Então, é interessante. Sempre que a gente perguntar, você já sabe o que você quer pesquisar, né? Qual vai ser a sua pesquisa? É muito comum que a gente pense numa área, num tema, num título, né? Então, eu quero pesquisar sobre autismo. Ok, ainda é muito amplo, né? Mas já temos um começo, já tem um interesse ali, já tem um tema, digamos assim, tá? Ou às vezes os alunos vêm com um título, bem bonitinho, inclusive, mas é um título, não é exatamente uma pergunta que vai ajudar, né, a nortear, por exemplo, aí uma pesquisa, tá? Então, a primeira parte para a gente conseguir delimitar esse problema de pesquisa é entender essa diferença. Então, o que é área, tema, título, contexto, enfim, né? O que é algo mais amplo e o que é efetivamente um problema de pesquisa, tá? Então, quando a gente fala de área, tema, título, etc., a gente está falando, né, de áreas e temas que são mais abrangentes e não especificam a pergunta. Por que a gente bate tanto nessa tecla de pergunta? Porque se eu tenho uma pergunta, fica muito mais claro onde eu quero chegar, qual que deve ser, digamos assim, o meu produto final, né? Então, se eu estou propondo uma pergunta ali de pesquisa, um problema de pesquisa, a ideia é que no final eu tenha respondido essa pergunta, tá? Isso ajuda a gente em todo esse processo de pesquisa. Então, o problema em si é uma delimitação mais clara da intenção do pesquisador. Então, ok, a gente tem o tema autismo, mas qual é a minha intenção com relação a esse tema? O que eu quero saber? O que eu pretendo produzir? O que eu pretendo descobrir? O que eu pretendo discutir de alguma forma ali, tá? Então, ela geralmente é colocada em forma de pergunta ou conjunto de perguntas, aí vai depender também da área, enfim, de como você vai organizar isso, tá? Mas geralmente eu, pelo menos, gosto de orientar os alunos a ter uma pergunta de pesquisa mesmo, né? Um problema que vai ser formulado ali em forma, né, de pergunta, e essa pergunta depois vai virar, por exemplo, o objetivo geral, então ela vai ajudar lá para frente nas outras partes do projeto. Tranquilo por enquanto? Sim? Então, já vão assim, eu acho que essa aula é legal vocês já irem pensando, né? Será que eu já tenho, que o que eu tenho é um problema de pesquisa? Será que é um tema? Será que é uma área muito mais ampla? Acho que já dá para vocês irem pensando para ajudar nos próximos passos.
Eu trouxe alguns exemplos, tá? Assim, exemplo mesmo, tirei de vozes da minha cabeça só para ilustrar um pouquinho a diferença. Então, por exemplo, se eu quero estudar sobre produtividade, é um tema muito amplo, certo? Então, imagina, alguém da psicologia provavelmente vai ter um enfoque diferente de alguém, sei lá, do marketing, da administração, da medicina mesmo, né? Pensando em questão de saúde, da fisioterapia, sei lá. Então, cada área vai ter um enfoque diferente, e dentro da área a gente pode ter inúmeros enfoques. Não sei se todo mundo aqui é da psicologia, a maioria provavelmente. Então, assim, para análise do comportamento, a gente já vai olhar de uma forma diferente para isso e já vai ter algumas perguntas, digamos assim, na cabeça, simplesmente pela nossa visão teórica, né, digamos assim. A psicanálise provavelmente já vai ter um outro enfoque, né, pelo menos no sentido de que tipos de perguntas eu vou fazer para esse tema. Mesma coisa, psicologia social já vai ter também um outro enfoque. Então, isso já é legal. Percebam que o tipo de pergunta que a gente vai fazer já tem a ver com a nosso embasamento, com a nossa formação, né? Ah, mas ainda estou na graduação. Ok, você já tem uma bagagem enorme, você já tem uma visão de mundo mais específica, você já vivenciou, né, diferentes práticas. Então, o fato de você querer estudar isso já tem a ver com a sua vida, né? Então, a gente sempre fala que a pesquisa sempre tem a ver com a gente de alguma forma, né? Então, porque não tem essa ideia que a gente pensava antes, né? A ciência, o objeto de estudo é distante, não tem a ver comigo. Tem sim, de alguma forma. Para você querer pesquisar isso, alguma coisa tem a ver com você. Isso ajuda até a gente a pensar, tá? O que me trouxe esse interesse, que pode ajudar, inclusive, a transformar isso numa pergunta, tá? Aqui eu trouxe um exemplo, tá? De um problema de pesquisa, enfim, que seria, dentro da produtividade, a gente perguntar quais os efeitos de diferentes procedimentos de preenchimento de cargos de chefia sobre a produtividade da empresa. Percebam que aqui eu quero saber o efeito de uma coisa em outra, né? Então já ajuda a pensar numa pesquisa mesmo. E aqui, basicamente, eu quero saber, a gente tem diferentes procedimentos para preencher cargos de chefia. Eu quero saber o efeito disso, então, cada procedimento, como isso tem um efeito na produtividade da empresa. Claro que, para efetivamente pesquisar isso, eu ia ter que definir várias coisas, tá? Então, quantos são esses procedimentos, o que eu estou chamando de produtividade, como eu vou medir produtividade, isso aí no curso mais para frente eu ajudo a pensar, porque tem mais a ver com método, até na própria introdução, para definir, tá? Mas, por enquanto, percebam que a gente já sai de algo muito amplo para algo mais específico, ok? A gente pode pensar em, né, questão de saúde mental, então, efeito da valorização, né, relação entre a valorização cultural da produtividade e a saúde mental de mães de crianças autistas. Percebe como é muito mais específico? Mas dá também, inclusive, a ideia de um problema de pesquisa é que seja específico, tá? Que seja bem delimitado, porque pesquisa é isso, é um recorte, né? Às vezes a gente chega querendo pesquisar algo enorme e a professora vai falar, não, muita coisa, calma lá. Então faz parte, todo mundo passa por isso, tá? Inclusive, no mestrado a gente chega assim. No doutorado eu cheguei assim também, no meio eu tive que cortar algumas coisas, porque não ia dar tempo. Então, é normal a gente querer estudar muitas coisas e ter que recortar. Mas pesquisa é isso, é um recorte para contribuir dentro desse grande conhecimento, digamos assim. Ok? Outro exemplo, né, que eu falei do autismo ali no começo. Então, de novo, né, é um tema que está muito em alta, né, digamos assim, mas, dependendo da minha área, do meu interesse, etc., eu posso pegar um recorte disso e fazer uma pergunta específica. Aqui, por exemplo, quais os efeitos de um programa de ensino para promover habilidades sociais em crianças autistas? Percebam que a pergunta, ela já nos dá uma dica de que tipo de pesquisa tem que ocorrer, certo? Então, se eu quero saber efeitos de um programa de ensino para promover habilidades sociais, ou eu vou ter que fazer uma pesquisa aplicada, né, enfim, quase experimental, depende muito aqui, mas vou chamar de pesquisa aplicada, porque na análise de comportamento é um termo mais comum, né, um método mais comum. Então, uma pesquisa aplicada, então eu realmente vou elaborar um programa de ensino, ou já existe um programa de ensino, eu vou aplicar e vou ver os efeitos, por exemplo. Isso aqui, né, esse tipo de pergunta, se você formou uma pergunta assim,
a expectativa que você cria é que você vai realmente testar, né, empiricamente, digamos assim. Porém, né, dependendo, eu poderia ver que, nas buscas que eu fiz na literatura, já tem várias pesquisas que fizeram isso, por exemplo. Daí sim eu posso fazer uma revisão sobre isso. Daí pode ser uma pesquisa teórica. Mas daí a gente tem que adequar, né? Então, com base na. Especificando que é com base na literatura, né? Então, sistematizar de alguma forma esse conhecimento. Né? Então, acho que já é legal a gente pensar que o problema de pesquisa já dá uma dica. Claro que o problema em si não vai dar para você especificar todo o método, etc. Não é essa a ideia. Mas a ideia é que já gere uma expectativa de que tipo de pesquisa você vai fazer. A gente teve as bancas de TCC essa semana, então estou com lembrei de vários apontamentos que as bancas fizeram e tudo mais, para dar de exemplo. Então, em vários trabalhos acontecia isso. O título, o objetivo, dava a ideia de que ia ser um tipo de pesquisa, e a pesquisa foi outro, digamos assim, né? Então, o apontamento era, especifica que é uma revisão, ou não, especifica que vai ser realmente, né, investigado ali, coletado dados com as pessoas. Porque isso, a gente começa a ler, a gente imagina, principalmente, sei lá, no contexto de TCC, a gente imagina que vai ser uma pesquisa teórica, uma revisão. E teve um grupo que não, foi realmente uma pesquisa que elas fizeram questionário. Então, a gente só descobriu isso lá no método. Então, percebam que o projeto, de alguma forma, já tem que ajudar o leitor a entender o tipo de pesquisa que vai ser feita para não gerar uma quebra de expectativa, por exemplo. Tá? No problema de pesquisa, daí a gente tem que ver o quanto isso já entra ou não, né? Então, aqui, por exemplo, quais os principais efeitos de um programa de ensino descritos na literatura, entendeu? A gente já coloca aqui. Tá, então é descrito na literatura, não quer dizer que eu vou fazer e testar um programa de ensino. Beleza? Faz sentido? Tá dando para acompanhar? Então, vamos ver. Tem outro exemplo aqui, vestibular, né? Tá, quero estudar sobre vestibular, quero investigar esse tema mais amplo. De novo, 500 mil possibilidades, né? Então, um exemplo. Há diferenças entre o relato de um professor sobre as dificuldades de alunos pré-vestibular e as dificuldades constatadas a partir do desempenho efetivo dos alunos? Isso aqui eu acho interessante, porque o que eu estou querendo saber, né? O que a pessoa aí que tiver esse problema de pesquisa quer saber? Se o relato do professor sobre dificuldades, então, o que o professor acha que são as dificuldades dos alunos que estão nesse contexto e quais são efetivamente as dificuldades. Então, aqui eu poderia, né? Provavelmente a pesquisa seria investigar esse relato, questionário, entrevista com esses professores, perguntar quais são as dificuldades dos alunos e depois olhar para alguma medida de desempenho desses alunos e comparar. Tem diferença, né? Realmente o que ele falou que é uma dificuldade, a gente pode ver no desempenho dos alunos. Isso é um tipo de pesquisa interessante também. Então, nem sempre eu preciso. Se eu quero fazer uma pesquisa com pessoas, né? Enfim, tem que ser um experimento, eu tenho que fazer, né, uma capacitação, uma intervenção. Você pode comparar coisas. Isso é bem legal, inclusive. Eu quero comparar se o que o professor fala tem realmente a ver com a realidade dos alunos. E isso eu posso discutir uma série de coisas depois. Né? Então, é uma pesquisa bem, bem legal, bem interessante também. Okay? Aqui, gente, queria ver se vocês têm alguma ideia de um tema amplo para a gente pensar. Se alguém já tiver um tema qualquer, sei lá, vamos tentar juntos transformar tal tema em algum tipo de problema de pesquisa. Alguém tem alguma ideia? Gênero, perfeito. Vamos lá, gente. Acho que várias pessoas podem estar interessadas, né, nessa temática. Então, tema gênero. Dá para a gente pensar que perguntas eu posso fazer com relação a esse tema. Não precisa ser o problema certinho ainda, tá? Mas só para a gente começar a tentar delimitar um pouquinho. Ok, definições, né? O que é, então, qual a definição, qual é o conceito para duas diferentes áreas, né? Abordagens. Perfeito, Maria. Como se constrói, então, quais
já tô, ó, a behaviorista aqui, já estou lembrando, quais variáveis, né, ambientais influenciam na construção, né, na questão do gênero. Perfeito, então a gente começa por aí. Eu quero saber o que é, então eu quero saber definições, eu quero saber diferentes perspectivas, diferentes áreas, inclusive. Eu quero saber como a questão do gênero é discutida nas escolas, por exemplo, né, em alguma disciplina específica, historicamente, qual foi a evolução do conceito de gênero. Gente, eu acho muito legal, porque vem tanta coisa, e ó, que eu sou limitada, e não é algo que eu estudo especificamente, mas só de, né, a Maria pôs ali, o que é? Eu já comecei a pensar em outras coisas. Então, é muito legal esse exercício de, tem um tema que eu tenho interesse, principalmente para quem tá muito assim, não sei, eu preciso fazer uma pesquisa, estou começando a pensar agora. Então, ok, pensemos um tema que talvez chame atenção e que perguntas podem surgir. Inclusive, peçam ajuda para, sei lá, família, né, namorados, namoradas, tipo, ó, isso aqui, o que vem na sua cabeça, né? Então, às vezes a gente acha que o processo de pesquisa, ele é muito, não é algo acadêmico, intelectual, eu preciso, não, sai perguntando, sabe? Aí, começa a perceber, sei lá, tô assistindo uma série, já olhe com esse olhar, tá, vamos ver o que tem a ver com gênero aqui, tá? Então, acho que é bem legal a gente fazer esse exercício de ir para o mundo mesmo, nesse sentido, outros tipos de literatura, enfim, eu acho que isso ajuda a gente a começar a formular algumas perguntas mais específicas, tá? Que, inclusive, tem a ver com os passos aqui que eu vou mostrar para vocês, que é quando a gente pega um tema e vai transformando em tópicos. Ainda não é a pergunta, né? Não é o problema, mas a gente passa de algo mais amplo para alguns tópicos um pouco mais específicos, digamos assim. Isso já vai ajudando a gente, tá? Então, aqui era só para começar a pensar juntos, mas a gente ainda vai ter algumas orientações mais específicas. No curso e no e-book, eu faço muito isso, tá? Do agora é sua vez. Então, assim, eu pego informações, explico, dou exemplos, e é o momento de vocês pegarem para fazer, digamos assim, tá? Quando a gente vai escolher, né, vai começar a delimitar um problema de pesquisa, é importante eu entender o meu contexto de pesquisa. Então, assim, eu tenho liberdade total. Então, sei lá, vou ser orientada, quero ser orientada por tal professor no TCC, e esse professor especificou algumas temáticas, algumas áreas. Então, eu não tenho tanta liberdade se eu realmente quero este professor, por exemplo, tá? Na disciplina de pesquisa esse ano, né, na faculdade, eu falei, podem escolher, mas eu especifiquei que os professores tinham alguns interesses específicos, por exemplo. Ou não, realmente, né, eu estou num contexto que eu vou fazer o TCC sobre o que eu quiser, qualquer coisa, né, tenho essa liberdade. Aí a gente tem algumas coisas específicas para considerar. Ou não, né, o que mais vem para mim em mentoria, né, que eu faço mentoria acadêmica, o que mais vem é gente para entrar no mestrado. E, geralmente, para entrar no mestrado, a gente precisa ser um pouquinho mais, como posso falar, estratégica para realmente conseguir entrar nesse mestrado. Então, assim, se eu quero elaborar um projeto para um mestrado visando um orientador específico, o mais importante de fazer é olhar o que esse orientador costuma orientar, os temas de interesse, o que tem sido pesquisado, que tipo de pesquisa tem sido feita por esse orientador, pelo programa de pesquisa. Então, assim, geralmente, né, principalmente nesse contexto de mestrado, eu não tenho tanta liberdade assim, se eu realmente quero fazer de uma forma que aumente a minha chance de ingressar e de pegar um orientador específico, tá? Então, eu coloco essas duas possibilidades para vocês mesmos pensarem, né, tá, qual que é o meu caso, porque isso vai afetar um pouquinho em como eu vou fazendo algumas investigações aí para que eu consiga propor um problema de pesquisa relevante, né, que seja considerado relevante para o programa de mestrado, por exemplo, que eu quero entrar, ou para o orientador de TCC que eu quero, né, enfim, daí tem toda essas especificidades da onde vocês querem fazer essa pesquisa, tá? Então, se eu tenho liberdade, né? Vamos supor que sou completamente livre para escolher o que eu quero pesquisar. Então, o que pode me ajudar a pensar, né? Então, tem alguma discussão atual que eu me interesso? Então, eu lembro que
esse ano eu dei uma palestra, né, sobre vício em apostas e tudo mais, e eu postei lá na minha página, e alguém falou, nossa, será que daria para fazer uma pesquisa sobre isso? Falei, com certeza, faça, porque com certeza é extremamente relevante, atual, não tem muita coisa, no caso era no viés da análise do comportamento, né, enfim. Então, assim, tem uma discussão atual, né, o que está saindo aí na rede social? Então, a adultização, né, que ficou muito esse ano, vício em apostas, que mais? Eu não sou muito de acompanhar as fofocas nas redes sociais, mas eu lembro dessas duas, mas com certeza tem muita coisa, né? Própria questão política, né? Própria questão, enfim, de questões de guerra, por exemplo, questões de imigrantes, né? Refugiados, o que está acontecendo que me interessa, tá? Isso é bem legal, porque ajuda, inclusive, a demonstrar por que esse tema é relevante. Se é um tema atual, se é um tema, né, que está muito em alta, digamos assim, provavelmente vai ajudar na relevância desse tema de alguma forma, tá? Então, essa é uma pergunta que pode começar a ajudar a pensar num tema e, mais especificamente, em tópicos daqui a pouco. No meu estágio ao trabalho, existe uma situação que poderia ser melhor investigada? Então, por mais que o objetivo da pesquisa não é resolver uma situação prática, eu posso usar, sim, de situações práticas para pensar numa problemática, tá? Então, eu vejo no meu estágio que as mães de crianças autistas não têm, pensando agora, não, é que teve um TCC disso, estou tentando lembrar agora, mas não TCC não, projeto de pesquisa, né, disciplina. Então, a questão, né, desse desenvolvimento dessas mães, ou das dificuldades que essas mães enfrentam. Quais são essas dificuldades? Né, então, peguei lá um tópico e já começo a pensar no problema de pesquisa, por exemplo. Que as pessoas costumam perguntar sobre a minha área, isso é bem legal também. Então, né, quando eu falo que eu estudo, a minha área, né, de estudo, minha formação, o que vem de pergunta? Na psicologia é meio triste, né? Porque, você vai ler minha mente, você tá me analisando. Não é esse tipo de pergunta, tá? É no sentido de sei lá, eu estudo sobre a questão de feminismo, né? Sei lá, em contexto X ali. O que as pessoas perguntam sobre isso? Isso pode ajudar também a delimitar um pouquinho mais o que a gente quer pesquisar. E uma coisa bem importante meus professores já deram dicas sobre um tópico que seria uma boa pesquisa? Considerem perguntar. Então, assim, se você ainda está na graduação, né, tenho alunas aqui, inclusive, o que o professor fala que poderia ser um bom tópico de pesquisa? Seja porque tem a ver com a área desse professor, seja porque realmente, né, é algo que o aluno trouxe, o professor pensa, nossa, é verdade, parece que não tem muito isso na área, isso aí seria uma boa pesquisa, tá? Eu costumo, às vezes, às vezes tem perguntas que meus alunos me fazem em aula que eu falo, nossa, isso aí seria uma boa pesquisa, tipo, pensando que realmente não tem uma resposta pronta para isso, não tem algo tão sistematizado sobre isso, então, que tal você mesmo, né, procurar responder isso, tá? Então, aqui são algumas dicas com relação a quando você tem essa liberdade, tá? Deixa eu ver aqui da Ellen. Eu pensei para ter um problema, estava relacionado com uma queixa recorrente. Ótimo, muito comum, muito legal, porque percebam que não é um problema você pegar um problema prático, na verdade isso é bom, porque ajuda inclusive nessa relevância social que a gente chama, né? Então, se eu vejo algo acontecendo muito, né, tem um padrão ali, se o que eu estudei, né, que eu estudo, não tem uma resposta pronta, digamos assim, eu talvez não tenha sido muito estudado aquela queixa especificamente, é um ótimo ponto de partida, acho bem legal. Então, a gente tem uma temática geral, e como que eu posso transformar isso, então, num projeto de pesquisa. Perfeito, Ellen. Então, acho que isso já te ajuda a tanto entender a relevância, né, e é muito comum, a gente vê muito isso de pessoas que propõem, na mentoria mesmo que eu dou, muita gente parte de problemas práticos. Então, nossa, eu vejo muito isso, fui dar uma olhada na literatura, eu não achei pesquisa, ou as pesquisas que tem são só desse tipo, ou são só numa abordagem tal, isso ajuda muito na psicologia, inclusive. Eu acho que tem muitos temas que algumas abordagens mais específicas falam sobre e outras não. Isso é uma lacuna perfeita, tá? Do tipo, mas na análise de comportamento não falam sobre isso. Então fale, né? Então vamos pesquisar. Então isso que é legal da pesquisa. Então, até pensando nos TCCs desse ano, tinha muita coisa eu fui banca de um TCC que era da psicanálise, e que elas pegaram essa lacuna de o que tinha sobre burnout, acho, se eu não me engano,
tinha muito na TCC, era algo assim, sabe? Tinha muito no viés da TCC, mas não tinha na psicanálise. Então, elas fizeram um trabalho de interpretar o burnout como um sintoma, né? Não, pegaram Freud, pegaram a psicanálise e fizeram um trabalho bem legal com relação a isso. Ou, né, na análise do comportamento, não se fala muito sobre questões de parentalidade, né, e daí eles articularam com a ACT, por exemplo. Então, foi muito legal, assim, essa ideia de pegar uma lacuna de abordagem mesmo e trazer para a sua, né, ou comparar diferentes visões, fazer uma leitura comportamentalista, ou psicanalista, ou humanista, enfim. Então, acho que é uma ideia bem legal também. Ok. Quando a gente quer orientadores específicos agora, né, então, acredito que seja, não sei se é a maioria dos casos aqui ou não, né, acho que depende do nível aí que vocês estão, né, com relação ao momento mesmo, mas quando eu estou pensando em mestrado, por exemplo, né, ou realmente vou passar por um processo seletivo por uma iniciação científica, enfim, o que seria importante de eu considerar para aumentar as minhas chances de entrar? Eu sei que, por exemplo, o mestrado, acho que é da UFSCar, se eu não me engano, de São Carlos, que eu orientei algumas pessoas, eles dão uma pontuação muito grande para a adequação do seu projeto com a temática do programa. Então, é literalmente assim, tipo, 2 pontos do processo seletivo é para isso, para essa adequação. Então, perceba a importância de saber delimitar bem um problema de pesquisa que, para aquele contexto, esteja de acordo com o que os professores investigam, pesquisam, enfim. E isso aqui faz sentido, gente, por mais que seja interessante, seja legal os alunos poderem pesquisar o que querem, etc., o professor consegue muito mais orientar de uma forma, né, mais efetiva, digamos assim, se é uma temática que ele entende. Claro que nunca vai ser, nossa, entendo tudo, mas sei lá, por exemplo, eu vou dar o exemplo da minha orientadora, a ex-orientadora aqui da UEL. Ela trabalha com programação de ensino. Então, o método, o procedimento, né, se é com isso que ela trabalha. Mas dentro disso, se a pesquisa se propor a usar esse procedimento, porém os temas variam, ela aceita. Então, ela tem pesquisa com relação à saúde, a questões de autismo, organizacional. Eu mesma estudei saúde mental do estudante nessa perspectiva, treinamentos, enfim, tem muitas coisas, porém o procedimento é o que ela estuda. Então, se alguém quer entrar, né, no mestrado com ela, tem que propor algo nessa linha de pesquisa, que é a programação de ensino, né, a PCDC, na verdade. Então, isso é uma forma de, ok, se eu propor algo que esteja dentro desse tipo de pesquisa que ela realiza, a chance é muito maior de dar certo, tá? No sentido de realmente ser um projeto bem avaliado, de você conseguir esse orientador que você quer, tá? Nesse caso dela, eu falei do procedimento, né, do tipo de pesquisa, mas pode ser que tenha orientadores que variem o tipo de pesquisa, mas o tema é algo muito mais específico. Então, dentro da psicologia forense, jurídica, né, temáticas com relação a minorias, então vou propor algo, né, dentro dessas temáticas, mas daí eu tenho um pouquinho mais liberdade com relação ao tipo de pesquisa. Então, basicamente, aqui, eu coloquei para vocês algumas perguntas que podem ajudar, né, quando o seu caso é esse. Você quer um programa de mestrado específico, um orientador específico no TCC. Então, quais as linhas de pesquisa? Então, todo programa de pós-graduação tem ali linhas de pesquisa, tá? Então, quais são as linhas de pesquisa do programa e quais orientadores estão em cada linha de pesquisa e assim por diante. Então, por exemplo, aqui da UEL, né, de análise do comportamento, a gente tem pesquisas experimentais, não lembro o nome exatamente, tá, da linha de pesquisa, mas a gente tem pesquisas experimentais mesmo, né, de laboratório, a gente tem pesquisas aplicadas e pesquisas teórico-conceituais. Então, para algum desses tipos de pesquisa, eu preciso adequar o meu projeto, tá, que esteja de acordo com essas diferentes linhas de pesquisa, certo? E daí, claro, para cada orientador ali, né, então, que tipo de pesquisa costuma ser realizada? Uma dica vai no site do programa e vê ali dissertações e teses defendidas. O que tem sido defendido, né? No sentido de que trabalhos foram desenvolvidos e defendidos naquele programa. Isso ajuda também, tanto, gente, no sentido de adequar o tema, quanto no sentido de ter ideias de pesquisa, porque nas pesquisas isso é muito comum. Artigo, dissertação, tese, lá no final vai ter sugestões para futuras pesquisas.
Isso aí é ouro para quem talvez não tenha muita ideia do que fazer. Então, se tem uma pesquisa sugerindo que aquilo que a pessoa fez seja aplicado com tal população, e é algo que me interessa, por que não fazer isso, propor isso, tá? Daí você cita essa própria pesquisa que indicou a importância desse tipo de pesquisa, então é uma dica também. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso. Então, quando a gente tem orientadores específicos ali que a gente quer, é legal pensar mais especificamente nisso, e não só no que me interessa, no que eu vivencio. Claro que dá para articular as duas coisas, mas é importante ter essa adequação, tá? Porque demonstra que você tomou o cuidado de pesquisar o que a pessoa tem, né, pesquisado, tem orientado. Você aumenta a chance da pessoa querer orientar o seu trabalho também, porque ela vê que você tem um trabalho que está de acordo com o que ela costuma pesquisar, que ela conhece, tá? Então, é uma dica bem, bem importante. Ok, considerando esse contexto, né, se você tem liberdade ou se você tem aí algumas restrições com relação a isso, a ideia é que a gente pegue esse tema mais amplo e transforme em algum tópico, tá? Igual, né, a gente já fez algumas perguntas ali com relação à questão de gênero, por exemplo, mas que situações dentro desse tema eu quero investigar, né? Então, transição para o ensino superior, né, que é um exemplo que eu dou, que é o meu exemplo do mestrado, que inclusive no curso é o que eu uso ao longo de todo o curso, né, para ilustrar os processos. Transição para o mercado de trabalho, vestibular, né, mais específico. Então, eu não quero estudar só adolescentes, eu quero estudar adolescentes num contexto de vestibular, nessa situação, né, de vestibular, por exemplo. Ou não, eu quero estudar relacionamentos interpessoais, por exemplo, né? Então, questão de gênero, já posso especificar mais para relacionamentos interpessoais, né? Levando em consideração a questão de gênero, já é um recorte mais específico, tá? População, uma população específica, então, crianças, adolescentes, adultos, pessoas com diagnóstico específico, enfim, né, minorias ali específicas, então tem uma população específica que eu quero estudar, nem sempre precisa ter, tá? Se for um trabalho teórico sobre a evolução de um conceito X, não precisa ter uma população, mas pode ser algo a se considerar também. Local ou contexto, né? Um contexto educacional, um contexto de redes sociais, empresas, que contexto, né? Contextos de saúde. Isso aqui pode ajudar também a delimitar um pouquinho mais o seu tema, né? Trazer um tópico um pouco mais específico. Então, dentro desse tema, né? Eu quero saber o conceito de saúde mental ao longo dos anos. Eu quero saber diferentes percepções sobre saúde mental dentro do curso de psicologia, não sei, né? Daí a gente tem que ir definindo um pouquinho mais. Ou debate sobre inteligência artificial e profissões. Então, dentro do tema inteligência artificial, o que eu posso especificar mais? Eu quero entender o impacto do uso da inteligência artificial na formação de profissionais de psicologia, ou, né, o impacto da inteligência artificial nas vagas de emprego para uma profissão X. Então, a gente está delimitando um pouquinho mais, né, um tema amplo, que seria inteligência artificial, por exemplo, para tópicos mais específicos. Ainda não é pergunta, né, ainda não é um problema de pesquisa, mas já ajuda muito, já está, já tem tópicos mais específicos dentro desse tema mais amplo. Beleza? Então, isso aqui é bem legal da gente pensando, tendo ideias, então vão anotando, né, quando vocês estiverem pensando, diferentes tópicos dentro desse tema, até para decidir qual que seria mais relevante ou não, qual que teria mais chance de ser aceito num programa de mestrado, por exemplo, tá? Mas, por enquanto, joguem ideias, assim, não tenham medo de rascunhar, digamos assim, tá? Isso que é legal, vai jogando ideia para depois fazer que isso seja mais delimitado, mais específico. Do tópico ao problema, tá? Então, a gente teve um tema, agora alguns tópicos, daí a gente vai começar a pensar no problema mesmo, tá? Na pergunta de pesquisa. Dúvida sobre o assunto. Às vezes, uma dúvida que você tem, realmente, né? Não sei se foi o caso da Ellen, né, que falou que tá vendo nas queixas, mas, tipo, começou a surgir uma pergunta na sua cabeça sobre aquilo, e você não achou uma resposta, ótimo, talvez você já esteja muito próximo do seu problema de pesquisa, só tem que ver, né, algumas características, mas de forma geral, já tem uma pergunta com relação a isso,
que provavelmente é uma pergunta mais específica, né? Então, já é um ponto, né? Ter dúvidas sobre o assunto já pode ajudar. Problemas práticos, né? Que inclusive é o que a Ellen comentou. Então, estou vendo uma queixa recorrente na minha prática, então isso aqui já pode me ajudar a delimitar um pouquinho mais. Contradições percebidas. Isso é bem legal em pesquisa. Então, eu percebo que cada hora nos textos que eu li sobre o assunto definem um conceito de uma forma. Ou não, tem artigos falando que uma coisa é ruim e outros falando que não é tão ruim assim, né? Ou tem, não precisa nem ser em artigo, nas aulas, na formação. Tem professor, olha lá, né? Tem professor falando que liberdade existe, professor falando que liberdade não existe. Tudo bem, diferentes perspectivas, mas isso pode ser um problema de pesquisa, né? Qual é a definição de liberdade para diferentes abordagens, né? E você vai ter que achar uma forma de justificar a importância de fazer essa análise, tá? Não é só fazer um resumo, né? Ah, para análise de comportamento é isso, não. Você vai ter que trazer algo ali, tá? Mas é possível. Então, eu começo a perceber uma contradição, né? Seja de definição de conceito, seja de formas de atuação, ou, por exemplo, que vem na minha cabeça agora, questões éticas, né? Dentro da psicologia, relacionadas à divulgação de conteúdo. O que a gente vê? Eu vejo muito isso, por exemplo. Tem gente que compartilha o que o cliente marca, né? Claro, esconde o rosto da pessoa e tal. Tem gente que fala que não pode compartilhar de forma nenhuma. Eu posso analisar publicações de acordo com o código de ética e fazer uma pesquisa em cima disso. Legal, dá para fazer também. Então, contradições ajudam a gente a pensar num problema de pesquisa também. Ou relacionar dois tópicos, né? Quais impactos de Opa, bati no microfone aqui. Quais impactos de uma coisa em outra? Quais as diferenças entre isso e aquilo? O que mais? Quais as implicações de algum tipo de prática em outra, né? Em uma questão de saúde mental. Então, assim, eu não sei se tem alguém que não é da psicologia aqui, é que meus exemplos são porque é o que eu, né? É o que eu vivo. Mas se alguém, inclusive, não for e quiser ajudar a pensar, né? Enfim. Eu até, antes de começar aqui, eu perguntei pro meu namorado, ele é filósofo, mas é da área de TI, de programação. Perguntei, se agora você precisasse pesquisar uma coisa, o que seria? Falei, primeiro um tema, né? Daí ele falou a questão de data, daí eu já não entendi muita coisa, né? Mas enfim, de data centers, a questão de marketing, IA e não sei o que. Eu falei, ó, legal, então já tá, né? Outro tipo de exemplo que eu não costumo pensar muito. Mas é isso, gente. A gente tem temáticas, né? Eu acho que a dificuldade não é pensar num tema, é justamente transformar isso numa pesquisa. Então, acho que pensar na realidade de cada um, né? Se não for da psicologia, tenta pensar, ok, eu tenho temas na área que eu quero relacionar, mas o que exatamente eu quero saber sobre isso? Eu tenho uma dúvida, eu tenho um problema prático que eu vejo, que talvez na teoria seja uma coisa ali, mas na prática eu estou vendo outra. Então, tentar formular perguntas realmente com relação a tudo isso, tá? Essas perguntas que a gente vai formulando, talvez já sejam, inclusive, o problema de pesquisa. A gente só precisa avaliar ali algumas características, mas elas podem ser, né, já quase aí muito próximas do que seria o problema de pesquisa. Então, isso aqui tem um livro que chama A Arte da Pesquisa. Então, assim, quem quiser, né, indicações, então são livros que eu usei no curso e que eu usei na minha formação. Deixa eu até ver se tá aqui. Vou pegar. Esse livrinho aqui, ó, é A Arte da Pesquisa. Ele é um livro muito legal, ele é bem prático também nesse sentido, né? Então eu peguei essa atividade dele. Eu tenho o PDF também, se alguém quiser depois, que é, especifique seu tópico. Estou estudando isso, né? Estou estudando, deixa eu só ver, que eu acho que eu tenho um exemplo aqui. Tenho, já vou pegar para o meu exemplo para facilitar. Então, estou estudando saúde mental de estudantes universitários. Isso foi meu mestrado, tá? Sugiro uma pergunta, né? Porque quero descobrir quais comportamentos auxiliam na adaptação à universidade para entender, né? Então, motivar essa pergunta. Por que eu quero descobrir isso? Para entender como desenvolver intervenções voltadas a essa população. Esse esqueminha é bem legal, eu lembro que minha orientadora, a gente fazia isso, esse exercício mesmo, tá? De, ok, qual é o meu tópico, o que eu quero, né, descobrir com relação a isso, para entender, né, o porquê, qual é a motivação dessa pergunta aqui. E com isso, o meu problema de pesquisa ali na época virou quais comportamentos auxiliam na adaptação de estudantes ao ensino superior e diminuem os prejuízos à saúde mental. Percebam que, de um tópico geral, saúde mental de estudantes, que foi o que eu cheguei, né, para fazer, eu falei, olha,
por que eu cheguei, né? Eu percebia que durante a graduação, muita gente adoecia, mas muita gente passava ok, tipo, ok, né, tem os perrengues, mas não tinha grandes prejuízos, como era meu caso mesmo, tipo, eu nunca sofri tanto nesse contexto. Claro que a gente pode entrar para uma questão mais clínica, né, de por que eu, na minha história, etc., mas eu queria ter uma noção geral de quais são esses fatores, e principalmente para propor, né, algum tipo de definição de quais seriam esses comportamentos que auxiliariam as pessoas. Então, o que eu posso ensinar para os estudantes para que eles consigam se adaptar melhor? Qual é o meu recorte? Por que eu pensei nisso? Porque eu já estudava programação de ensino, que é uma área específica dentro da análise do comportamento. Eu já sabia que existem procedimentos de descoberta de comportamentos que a gente fala. Então, não veio do nada, né? Do nada eu pensei, nossa, quais são os comportamentos? Isso aí eu já pensei devido a meus estudos nessa área, tá? Então, visando, inclusive, uma orientadora que, né, estudava sobre isso. Então, assim, por que eu estou, né, trazendo esse adendo aqui? A pergunta que eu faço já tem a ver um pouquinho com o que eu quero, com o que eu já estudei, ou com o tipo de pesquisa, o tipo de conhecimento que eu quero produzir, digamos assim. E por que isso é legal? Essa ideia de descobrir, né, de listar, de propor quais são os comportamentos que envolvem alguma coisa ali, é muito da análise do comportamento, é muito dessa área, e não tinha na literatura. Daí minha lacuna foi essa, porque o que tem na literatura? Tem sim muito estudo de saúde mental de estudante, é óbvio, não faltam estudos no sentido mais amplo, eu consegui achar muitos estudos, mas nenhum falava sobre, ok, que comportamentos são esses, e pouquíssimos falavam sobre intervenção. Então, olha que lacuna importante, né? Então, quais eram os tipos de estudo? Muito estudo de prevalência de sintoma, né? Então, aplicaram instrumentos, escalas para ver estresse, ansiedade, depressão, etc. Muitos estudos que aplicaram questionários, entrevistas com estudantes, então, quais são as dificuldades, como eles se sentem, nananã. Só que parece que a lacuna era essa, tá? E aí? O que eu faço com tudo isso? E aí minha pesquisa entrou para propor esses comportamentos, para daí essa minha pesquisa poder servir de base para elaborar intervenções, que inclusive fizemos isso, né, na IC das meninas, então eu continuo ainda com essa temática, por mais que no doutorado eu saí disso, que daí eu dei uma cansada, mas agora eu voltei. Então a gente estudou na IC, né, acho que já deixa a Ju comentar um pouquinho, se ela quiser, mas a gente realmente pegou essa pesquisa para continuar o que eu propus como algo importante a ser continuado, digamos assim. Pode falar, Ju. Eu só queria comentar que foi algo que me marcou, que tinha muitos artigos também específicos da área de enfermagem ou medicina. Era bizarro, muito nessa área. Meu, isso é muito interessante. Sempre que a gente pesquisa artigos, né, sobre saúde mental, tem muita coisa da enfermagem. Eu fico pensando, nossa, eles têm realmente, acho que é justamente por vivenciar muito, né, ali, questões de saúde, tem muito, eu acho que esse ano no TCC alguém falou disso também, que tinha muito na área da enfermagem, e pouco na área da psicologia. Eu falo, gente, que coisa, né, olha só, então é um fenômeno bem interessante mesmo, e chama muita atenção. E isso que a Ju falou é importante, às vezes só de estar pesquisando algo, a gente já começa a ter ideia, tá? Então, assim, se vocês têm uma temática, um tópico, pesquisa. Google acadêmico mesmo, não precisa nem se estressar por enquanto em base de dados. Põe lá, né? O que tem sobre isso? E começa a perceber de que área, né, são as pessoas que fizeram esse estudo, que eu percebo de padrão, tá? No curso tem uma aula sobre busca bibliográfica, inclusive, que eu dou essas dicas também para definir o estado da arte, né, que a gente chama, que é justamente isso. Então, isso que eu estava comentando agora. Então, tem sim estudos, porém, a maioria tem essas características. A lacuna é essa, no caso, eram estudos que falavam justamente do quais são esses comportamentos, e também a lacuna é a questão das intervenções, e com isso a gente constrói a introdução do projeto, basicamente, que é contextualizar o tema, demonstrar essa lacuna e propor, enfim, a sua pesquisa que visa aí preencher essa lacuna, digamos assim. Tá? Então, assim, aqui é um exemplo de como levar aí o tópico até um problema de pesquisa, tá? Então, percebam que aqui no passo 2, surgir uma pergunta, já é quase que o problema, né? Só que é muito reduzido ainda. Então, assim, porque quero descobrir quais comportamentos auxiliam a adaptação à universidade, né? Então, quais comportamentos auxiliam na adaptação de estudantes ao ensino superior e diminuem os prejuízos à saúde mental, tá? Então,
aqui virou esse problema de pesquisa. Eu acho que, inclusive, a gente deu algumas alteradas depois, eu não lembro se essa já era a versão final, eu acho que essa era a versão final, mas antes disso, a gente tinha muita dificuldade de pensar, tá, mas a gente tinha pensado algo com relação a, tipo, aumentar a produtividade, mas a gente falou, não sei se é uma boa, porque a pessoa pode adoecer e sendo produtiva, né? A gente fez várias discussões ali com relação a como nomear esse problema de pesquisa, e acabou ficando assim, né? Auxiliar na adaptação e diminuir os prejuízos, porque assim, a gente, daí vem todo o embasamento teórico, a gente pode se adaptar com vários prejuízos, né? O comportamento é adaptativo. Então, teve todas essas nuances, digamos assim, mas acabou ficando assim, porque o mais importante do problema de pesquisa é que ele realmente norteie a sua pesquisa, o seu projeto, no caso, né, inicialmente. Então, isso aqui foi muito útil, né, dessa forma aqui, a orientar os próximos passos. Tá? Então, acho que a ideia é chegar mais ou menos nesse tipo de problema de pesquisa. Beleza? E, claro, né, tendo o problema de pesquisa ali, você faz algumas perguntas para ver se ele está bem descrito, né, se ele está ali de acordo com o que deve ter num problema de pesquisa, que é, a pergunta está descrita de forma clara, sem gerar múltiplas interpretações. Então, é importante também pedir para alguém verificar se o seu problema de pesquisa é claro. Então, será que do jeito que está aqui dá para entender, igual eu falei antes, que pesquisa que vai ser feita, o que exatamente vai ser investigado ou está muito amplo, né? Então, às vezes a gente fala algo que para a gente está muito claro, mas que gera múltiplas interpretações. Então, quer dizer que o problema ele pode ser melhor delimitado ainda. É uma pergunta cuja resposta é relevante social e cientificamente. Então, se eu descobrir, né, se eu responder essa pergunta, isso vai ter um impacto no conhecimento e para a sociedade? A gente precisa que tenha uma relevância, ok? É um problema exequível e adequado para o tempo e recursos que você terá? Isso é muito importante, gente. Não adianta eu propor, sei lá, um super experimento se eu tenho nem um ano no TCC, por exemplo, né? Aconteceu isso alguns anos atrás. Os alunos queriam, porque queriam fazer lá um experimento, não sei o quê, teve que mudar no meio, não deu tempo. A banca falou, olha, é praticamente impossível vocês darem conta de fazer isso, e realmente não deu, voltaram com uma revisão, etc. Então, assim, isso é bem importante, porque mostra que você tem clareza, né, pensando num projeto, propor um projeto, por exemplo, que você tem clareza das etapas, do tempo que leva. Se a sua pesquisa envolve seres humanos, pode contar vários atrasos aí, porque, né, as pessoas às vezes demoram para responder o questionário. Então, assim, é muito importante propor uma pergunta que você consiga responder, tá? Considerando o tempo que você tem. É por isso que, geralmente, em TCC, a gente não entra em pesquisa, pelo menos no nosso contexto, né? Em pesquisa com humanos, porque envolve comitê de ética e tudo mais, mas é possível também. Esse ano a gente conseguiu fazer com um grupo meu, mas é isso, dá mais trabalho, porque você tem que fazer todo esse trâmite de comitê de ética e tudo mais. Porém, né, algo para você avaliar ali, e se você consegue bancar isso, fala, não, professor, eu vou fazer, etc. Então, beleza, ok? Vamos ver agora. Então, assim, gente, deixa eu só ver. Tá certo. Queria saber se alguém quer alguma, né, um feedback, quer pensar em alguma coisa, se, né, eu sei que é muita informação, então às vezes você precisa digerir ainda, pensar, mas se alguém quiser agora avaliar, né, um problema de pesquisa, pedir alguma ideia, sugestão, não sei como é que tá, né, para vocês isso. Ficou mais claro, ou ficou alguma dúvida, né? Inclusive, não perguntei, mas ficou alguma dúvida? Isso aqui, gente, é o primeiro passo. É igual eu falei para vocês. Qual que seriam os próximos, só para vocês terem uma ideia? Buscar textos sobre, e nessa busca, vocês podem, inclusive, reformular o problema de vocês, tá? A ideia é ter um pontapé inicial para que vocês saibam o que buscar e o que vocês vão olhar nessa busca. Mas é muito provável, muito possível, que nessa busca vocês repensem, falam, não, peraí, com base no que eu achei, na verdade, talvez seja melhor isso. Daí volta e muda. E é completamente normal. E é bem legal, inclusive, que, né, com base em dados ali, no sentido de, eu li os artigos e realmente acho que essa pergunta não vai dar muito certo de responder. Acho que é melhor mudar para isso. Acho que é melhor ampliar, diminuir, né? Então, essa busca, que seria o próximo passo, ela pode ajudar bastante também a delimitar um pouquinho melhor, tá? Então, fica essa outra dica também. Alguma dúvida?
foi bom para pensar, né, um pouquinho mais no tema, ou acho que, né, aquilo, acho que tema não é o problema, né? O problema é o problema, na verdade. Então, o problema é realmente conseguir especificar um pouquinho mais. Então, assim, se ainda está um pouco assim, pensa primeiro em tópicos, dentro, né, dessa temática geral, que tópicos já podem ir ajudando, e depois tenta fazer perguntas aí para esses tópicos. Acho que isso já vai ajudando também. Pode falar, Ana Paula. Bom dia, pessoal. Eu estou aqui com cara de quem estava dormindo, mas eu não estava dormindo. Eu tenho muitas dúvidas. Eu sou aluna de psicologia, eu moro aqui no Distrito Federal e do 6º semestre, né? Então eu ainda tenho aí mais 2 anos aí, mas isso me intriga muito, porque eu sempre pergunto para os meus professores, e eu tenho professores muito, muito bons, sobre o tema de TCC. Inclusive, eu não sei quanto tempo, que eu tenho outra profissão, né? Quanto tempo a psicologia, não sei se é aqui também no DF, porque foi a partir desse ano que, não sei se voltou a ter ou se começou a ter apresentação de TCC para conclusão de curso, porque não tinha, né? Então, esse ano é a primeira vez que a nossa faculdade está tendo apresentação de TCC. E aí, eu comecei a questionar os professores, né? Não sei se é por conta que eu já tenho alguma experiência, né, e tal, e aí eu quero sempre estar, por causa do tempo mesmo que a gente tem que usar para fazer as coisas e tal, aí eu fico perguntando assim, e o TCC, como é que vai ser? E tal, e aí eles ficam correndo disso, sabe? Eles, assim, eles evitam entrar nesse assunto porque eles acham que isso tem tempo para isso, entendeu? Que assim, não, você está muito apressada, deixa de ser ansiosa, é assim que eles falam comigo, tá? E eu acho que assim, quanto não digo, tá certo, acho que 6 meses é muito pouco, mas também 2 anos pode ser demais a gente começar a pensar nisso, entendeu? Mas a gente precisa ter um meio termo justamente para ter um planejamento bom, para escolher ferramentas que a gente pode realmente utilizar e não chegar como nesse exemplo que você, Fernanda, deu, de no meio do caminho falar, não vai dar tempo, entendeu? E aí eu fico nessa situação. Então, eu não sei se eu procuro o professor ou se eu engajo numa pesquisa solo, vamos dizer, e depois lá na frente a gente tenta adaptar com o que eu já consegui, entendeu? Então, eu queria saber mais sobre isso. Beleza. Ó, eu não sei muito. Eu sei que, por exemplo, vamos lá, aqui na UEL, a sua é estadual, federal, universidade? Eu estudo na UCB, na Universidade Católica de Brasília. Tá. É Não, eu perguntei particular. porque assim, tá? Não, eu perguntei porque aqui na UEL, que é a estadual de Londrina, não tem, mas vai ter também. Eu acho que agora que vai começar a ter. Quando eu fiz, eu não tive TCC. Eu fiz iniciação científica, tive pesquisa por ser universidade estadual, né? Mas não tinha TCC, eram os relatórios da clínica. Então, eu acho que alguns lugares, não sei se agora vai começar a ser obrigatório, por isso que vai ter também, não entendo muito dessa parte burocrática, digamos assim, mas também vai começar até agora. Mas muitas tem faz tempo, tá? Por exemplo, na Positiva aqui que eu dou aula, que é particular, sempre teve, né? Então, assim, não sei exatamente qual é, né, esse contexto, mas eu acho que talvez esteja começando a ser obrigatório, digamos assim, mas talvez eles fujam porque eles ainda não sabem como vai funcionar, no sentido, né, institucional mesmo, de quem que vai orientar, se, enfim. Então, talvez seja isso, mas talvez seja também, tipo, tá cedo e tal. Eu sei que tem aluno, às vezes, no primeiro ano que já me pergunta, eu já dou umas respostas para dar uma acalmada, tipo, calma, mas geralmente é assim, eu já falo para irem assistir banco, inclusive, né? Mas eu acho que assim, que daria para você considerar, né, que talvez seja comum em vários lugares. O tempo mesmo, né, a TCC, geralmente é 1 ano, mas assim, eu sei, por exemplo, que tem lugares que tem igual no meu caso, a gente tem uma disciplina de pesquisa 1 semestre antes.
Então, lá, eu, enquanto professora, eu já começo a trabalhar com a questão do TCC. Eles podem mudar depois, mas já é um semestre a mais para ajudar com isso. Você sabe se você tem alguma disciplina antes, de pesquisa, de metodologia? Olha, eu não olhei, mas vai ser a primeira coisa que eu vou buscar aqui depois da nossa Isso. conversa. Justamente para me ficar mais tranquila, né? Porque vai haver uma preparação, né? Isso, às vezes tem, às vezes vem, é bem no começo do curso. Eu lembro quando eu fiz, era bem no começo, sim, então eu nem lembrava mais no final, nesse sentido, né? Eu lembrava porque eu fiz pesquisa, mas enfim, então acho que isso é bom de você ver. Se tem, às vezes é online, né? Eu sei que nas particulares, às vezes tem o híbrido, né? Algumas disciplinas são online ou não. Então é uma chance de você já talvez começar a pensar na disciplina, usar a disciplina para desenvolver algum tipo de pré-projeto, que a gente chama. Acho que entender sobre pesquisa, acho que consumir pesquisa no sentido de ver como são os TCCs, né, de forma geral, ou mestrado mesmo, iniciação científica, de como é que funciona. Mas, assim, pesquisa de forma geral é bem semelhante, né? Só que, por exemplo, tem algumas faculdades, universidades, que têm modelos diferentes de TCC. Né, alguns são monografia mesmo, que é em capítulos. No meu caso, eu faço artigo com os alunos, então já é um formato de artigo. Então, depende disso também. Então, tem coisas que você, né, não sei, talvez o coordenador do curso pode te ajudar melhor no sentido mais institucional mesmo. Às vezes eles não sabem, por isso que eles estão fugindo, porque como vai começar agora, né? Quando já tem é mais fácil, porque a gente já tem a experiência, né? Quando a gente começou na Positivo, porque é um curso mais novo, primeira vez realmente foi meio caótico. Os alunos perguntavam, a gente estava ainda descobrindo como que ia ser. Mas talvez a resolução do TCC, né, o documento, perguntar para o coordenador se tem algum documento para você ler, para ver como é que vai ser, né? Então talvez isso ajude. Mas eu acho que a dica é ver se tem alguma disciplina mesmo e vai perguntando, né? Se um professor não responder, vai que o outro ajuda, mas eu acho que eu iria para a coordenação mesmo, no sentido mais institucional, para ver se tem alguma regra já estabelecida, né, para você ter uma noção. Mas geralmente TCCs são trabalhos mais teóricos pelo tempo. Muito professor não quer passar por comitê de ética porque demora, não dá tempo. Então, eu já falaria para você talvez focar numa pesquisa mais teórica, revisão, ter lugar que fala que tem que ser revisão de literatura. Então, já é algo também. Então, acho que eu iria nesse sentido. Deixa eu ver o que a Kelly falou. Foi obrigatória a monografia para conclusão de curso. Ah, é duplo ou trio. Aqui é duplo ou trio também. Os alunos adoram. 2 semestres para a realização do projeto e execução, e houveram disciplinas de metodologia. Perfeito. Estágio de artigo, que legal. Diferente isso. Né? Isso aqui, né, falando da Positivo, que é onde a Isa, a Júlia estudam, inclusive, a gente tem essa disciplina, que eu já faço um pré-projeto, dentro do TCC, quem quiser e puder, dependendo do orientador, continua, às vezes tem que reformular. Mas só o fato de você desenvolver um projeto, você já está aprendendo sobre como fazer isso. Então, por exemplo, se você aprende a fazer isso, no TCC você já vai ter uma ideia de como vai ser mais fácil do que quando a gente faz pela primeira vez, esse processo que eu estou falando aqui, por exemplo, né? Então, acho que uma dica seria, talvez, já pensar nisso, um tema, um problema de pesquisa, mas eu acho legal falar com o orientador, com o coordenador, porque às vezes é isso, às vezes só alguns professores vão orientar, e sei lá, são professores que vão falar, não, eu só oriento X, né? Esse tipo de pesquisa, eu só oriento na abordagem tal. Então, isso daí vai depender de cada lugar mesmo. Daí eu não vou saber te falar. Mas dá uma olhadinha se tem disciplina, como é que é. Tá bom. Muito obrigada, viu? Imagina. Ju? Uma dica que eu queria falar para a Ana Paula é ficar de olho nos editais de iniciação científica, porque na nossa faculdade mesmo é bem nas escondidas, parece, sabe? Então, ficar de olho nesses editais, porque fazer iniciação científica ajuda demais nesse processo. Então, às vezes, os professores podem estar falando, ai, calma, espera, calma. Então, tenta ir para uma iniciação científica, que eu acho que já amplia muito o olhar e já acaba ensinando a gente muito a como fazer a pesquisa, para qual linha a gente vai. Pelo menos aqui na Positivo, os professores já delimitam, né, a iniciação científica. O tema e tudo mais. Mas a experiência que eu tive com a Fer mesmo ajudou muito na matéria de pesquisa, em como a gente ia fazer o nosso TCC. Eu tenho essa... Júlia, isso é muito importante, e eu gostaria muito de participar em algum momento no curso, porque a minha dificuldade é que eu estou fazendo transição de carreira.
Então, eu já tenho uma carreira e eu já tenho um trabalho que eu trabalho 40 horas por semana e eu vou para a faculdade à noite. Então, assim, geralmente, lá na faculdade tem muitos também, e eles não são, assim, como você está falando, escondidos, eles até são bem incentivados pelos professores. Só que aí eles exigem lá que você tenha um certo tempo, ou se comprometa com alguma coisa, ou que você não pode estar estagiando, e algumas coisas nesse sentido, entendeu? Então eu nunca encaixo nos pré-requisitos, entendeu? Mas uma coisa que tem me ajudado bastante, se eu não me engano, até agora, né, terminando o 6º semestre, eu já tive 4 matérias de extensão. E nessas matérias de extensão, a gente acaba tendo que fazer um pré-projeto, um relatório final depois, Ótimo. Algum tipo de intervenção, né? E elas me ajudaram bastante a entender como funciona, porque querendo ou não, a gente cria, né, de acordo com um projeto. Eu já fiz em psicologia comunitária, em psicologia em grupo, então, e isso ajudou bastante, mas eu gostaria muito mesmo de participar de um projeto de iniciação científica, justamente para acalmar meu coração e aprender aos poucos, né? Mas muito obrigada. Pode falar, Ju. Eu acho que outra dica, bom, não sei se você é de Brasília, né? Não sei como a UNB funciona, mas aqui na UEL a gente pode participar de pesquisas, de iniciação científica como voluntário. Então, às vezes pode ser uma boa também, se a sua faculdade tem esses entraves, assim, na positivo não tem isso, porque a maioria realmente trabalha, tem toda essa questão de tempo, mas eu acho que dá para você ver em outras universidades, principalmente públicas, tem isso de ser aberto ao público, tá? Sim, verdade, Ju. Eu acho que, e Ana, eu fiquei pensando aqui, vai ter esse ano já ou ano que vem para quem está se formando? Porque daí você pode perguntar para os próprios alunos como é que está sendo, porque daí é mais fácil de, tipo, realmente ver a experiência deles, sabe? Eu acho que pode te ajudar bastante. Então, acho que eu iria por aí também. Legal, gente, obrigada. Mas é isso, gente, eu acho que isso que a Ju falou é importante, né? Muitas vezes faculdade particular realmente é mais difícil ter, ou porque os alunos realmente trabalham muito tempo, ou porque não tem tanta oportunidade. Então, geralmente nas universidades públicas você pode participar de um grupo de pesquisa, acompanhar algum trabalho, né? Então, de uma forma menos exigente, né? No sentido de você estar fazendo. Então, acho que é uma boa ideia mesmo, dar uma olhadinha como seria aí, né? Na federal, enfim, na estadual. Então, assim, gente, eu acho que a ideia da aula era essa, tá? Claro que a ideia também é divulgar o meu curso, né? Porque eu fiz com muito carinho, foi algo que faz tempo que eu estava pensando em fazer, justamente porque eu sei dessas dificuldades, né, com relação ao projeto, e para a mentoria que eu faço, eu acabava ensinando muitas das coisas que eu ensino no curso. Só que a mentoria, por ser individualizada e tal, saía bem mais caro, né? Pensando em hora, e muita gente não conseguia mesmo acompanhar, enfim. Então, eu fiz vou até mostrar para vocês rapidinho. Isso aqui é a carinha do e-book. Eu até pedi para diagramarem bonitinho, porque eu tenho zero talento nisso. Então, um amigo meu indicou, né? Uma designer que fazia, então ficou bem bonitinho, tá? Então, esse é o e-book, tá? Ele tá com 50 e poucas páginas, então, assim, só para deixar claro, é o projeto, tá? Não ensina todas as etapas da pesquisa até o final. Então, a ideia é que você elabore um projeto do que você quer pesquisar. Então, considerando tudo isso que a gente está falando agora. Então, eu vou mostrar o e-book rapidinho para vocês. Mas, assim, esse curso que eu criei, ele tem o e-book, então, que ele tem atividades, exemplos, etc., ele tem aulas gravadas, né, como essa, assim, mas são aulas curtas, eu não deixei aquela coisa extensa, então é bem curto, direto ao ponto, porque o e-book também tem várias informações, né, para ajudar. Vou deixar modelo de projeto editável, ficha de avaliação crítica de artigos, tem uma aula que eu falo de como ler um artigo, né, de uma forma mais crítica. Tem algumas aulas bônus que eu pensei, porque, assim, uma coisa muito interessante, que eu acho que me ajuda muito, né, eu sou psicóloga formada, mas eu não sou psicóloga clínica. Porém, nas mentorias, eu acabava fazendo um papel também relacionado à dificuldade com a escrita, no sentido de não se sentir capaz de escrever. Então,
eu decidi gravar algumas aulas bônus nesse curso relacionado a dicas para escrever, um bate-papo mesmo sobre o processo de adaptação aí. Então, como eu estudei saúde mental de estudantes, eu acho que tem coisas muito importantes, né, que envolvem o processo de escrita de um projeto, não só a escrita em si, não só a parte técnica. Então, vai ter algumas conversas sobre isso também. E nesse curso, todo mês eu vou fazer mentoria em grupo. Então, quem comprar o curso, né, tem acesso a 1 ano e vai ter acesso todo mês vai ter uma mentoria, tipo o que a gente está fazendo agora, digamos assim, né, supondo que daí vocês estivessem com os problemas, com as pesquisas, a gente ia discutindo, então vai ter isso também, e tem certificado também, tá? Então, assim, esse é o curso, né, de forma geral, com o e-book, então quem compra o curso já baixa o e-book de primeira inteiro, depois tem as aulas, né, que vão sendo liberadas. Então, se alguém tiver interesse, esse é o QR Code para comprar, né, o curso. Então, o valor até fevereiro tá 297. Lá na plataforma você consegue dividir, né, parcelar, ou Pix, enfim. A partir de março vai aumentar esse valor, tá? Então, qual que é a minha ideia nesse valor inicial? Que eu tenha esse feedback de vocês mesmos, né, como é a primeira versão, enfim. A ideia é que eu vá melhorando, vá incluindo coisas ao longo do ano, conforme as dúvidas. E todas essas mentorias em grupo, elas ficam gravadas, tá? Na plataforma também. Então, eu vou mostrar para vocês o e-book, só para vocês terem uma noção, né, da carinha dele e tudo mais. E daí, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode conversar também. Deixa eu mostrar ele aqui, rapidamente. Aqui. Então, assim, a minha maior preocupação com ele foi não ficar... Ué, cadê? Vocês estão vendo? Então, né, que... Tá, me achei aqui, pronto. Aqui é o e-book, né, que tá com a folha dupla, mas a ideia é que vocês não tenham um manual de metodologia, até porque a gente tem 500 aí disponíveis, né. A ideia é realmente, eu elaborei todo ele, né, pensando aqui, ó, pequenos passos, como fazer o livro, que realmente é fazer, né, então tem atividades, igual vocês viram aqui. Aqui tem o sumário, né, então... Pesquisa o que é e por que fazer, qual é o seu problema, eu adoro essa piadinha, que eu leio uma aula de mestrado que uma menina apresentou, daí uma aluna falou, qual é o seu problema? Daí eu achei engraçado, porque eu tô na 5ª série, aparentemente, daí eu uso essa piada para sempre. Então, qual é o seu problema de pesquisa? Tem um problema e agora, né? Então, a gente basicamente fez essa segunda parte, digamos assim, hoje, né? Então, tem um problema e agora, então o que faço com isso, né? Então, como a gente encontra os artigos, aqui entra a questão da busca em base de dados. Encontrei os artigos e agora é só ler? Então, como a gente lê esses artigos de uma forma mais crítica, mais produtiva, né, pensando para escrever, e depois cada parte do projeto, né, a introdução, os objetivos, como definir objetivos, o método e um cronograma, né, que geralmente projetos envolvem cronogramas, e a revisão do projeto, né, uma revisão geral, um checklist final ali para ver se está tudo certinho com o seu projeto. Então, assim, gente, vou passar rápido só para vocês verem a carinha, né, olha que bonitinha a diagramação. Se fosse sem diagramação, ia estar horrível, tá? Então, vou dar os créditos para minha designer. Então, essa é a ideia, tá? Tem aqui base de dados, ó, tem todo as explicações. E daí aqui, né, a introdução. Então, quando a gente realmente passa a escrever o projeto, né? Então, na introdução, o que precisa ter, algumas informações, né? Objetivos também. Aqui tem uma tabelinha que eu criei, cadê? Aqui. Dos objetivos, né? Então, como verbos para usar, como que eu posso definir. Então, essa é a carinha do e-book, tá? O curso é o clássico, tem alguns exemplos também. O curso é o clássico, né, de aulas, videoaulas, enfim, não tem muito segredo, mas eu queria mostrar o e-book, porque ele ficou dessa forma, um exemplo de cronograma, e aqui algumas informações minhas para quem quiser conversar. Pode falar, Ela, eu lembro que você tinha algumas dúvidas do curso, pode, agora é o seu momento. Na verdade, assim, é mais a minha dúvida, porque eu comecei a escrever o meu projeto, assim, só que eu fui só até a introdução. Eu não consegui avançar além disso, assim, até consegui fazer os objetivos específicos e gerais, mas fundamentação teórica e descrição metodológica eu travei exatamente aí, tanto que eu não apliquei esse ano, porque eu fiquei nesse grande impasse, assim, como fazer, e eu venho da particular, né? Eu falei da PUC, eu estudei na PUC Minas, né? Tô aqui em Minas Gerais, então a UFMG, para mim, é um grande desconhecido, porque eu não tenho nem referência de professores ou orientadores que tem lá,
E eu não fazia ideia como que era o processo, assim, de seleção. Eu imaginava que era mais as pessoas que vêm da federal mesmo. E aí que eu fui começar a fazer esse recorte, porque uma amiga, né, deu uma estimulada, uma reforçada da minha capacidade. Então foi aí que eu comecei a olhar para isso, que eu já tinha vontade há algum tempo. Mas eu realmente parei ali, né, porque foram essas coisas que eu estou há 4 anos fora do ambiente acadêmico, então deu uma travada imagino. mesmo. Entendi, perfeito. Eu acho que eu recebo muita gente na mentoria com exatamente a situação, que era de particular, não tem muito contato, então eu acho triste, assim, que as universidades públicas realmente é uma coisa lá, né? Então é para quem tá, tem essa ideia de que é para quem tá ali. Claro que não é, no sentido de estar aberto a todos, mas é muito difícil, né, esse contato, tipo, como eu ingresso ali, então tem até a ver com isso que a Júlia falou, né, de ir e conhecer, mas eu entendo que é algo muito assim, para quem tá dentro, como foi meu caso, na minha formação inteira, é muito natural, a gente vê, não, beleza, tipo, a minha professora, minha orientadora foi minha professora, então, assim, é muito mais fácil mesmo, concordo completamente, tá? Então, eu acho que uma forma é essa mesmo, de conversar com pessoas que já passaram por ali de alguma forma, né? Claro que não é também, né? Vou chegar falando, mas eu vejo muita gente aberta a isso, quem fez o mestrado, né? Quem fez uma formação, de conversar, até para saber como são os orientadores, né? Tem toda essa questão com o orientador que você não conhece, dá aquele medinho. Acho que ler mesmo as informações no edital já ajuda a começar a entrar nisso, assim. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser que eu dou uma olhada, é que eu não conheço também, né, aí a UFMG, mas posso ver se eu conheço algum nome ali, também alguma coisa. Então, sempre que vocês tiverem essas dúvidas de tipo, Fer, você conhece alguém de tal lugar? A gente pode conversar, tá? Porque da UEL eu conheço muito bem, né, por ser onde eu me formei e tudo, mas às vezes a gente conhece pessoas, ou pessoas fizeram mentoria comigo e fizeram mestrado e contam, então acho que é legal ter esse contato para parecer algo menos distante, assim. Mas é isso, eu acho que se tiver outras dúvidas também, quiser me mandar conversar depois, tá? Eu posso tentar te dar algumas dicas também, de fora, digamos assim. Mas eu acho que o processo é esse mesmo, tentar ver qual é esse programa, o que tem sido pesquisado, olhar currículo mesmo dos orientadores, tentar ter uma noção, se possível, conversar com algum aluno mesmo, ex-aluno, eu acho que isso é bem importante, acho que tem informações que não são oficiais, digamos assim, que podem ajudar nessas decisões, então acho que é por aí mesmo. Que a Ana falou, aquelas pesquisas de forms, A gente, para poder aplicar questionário, Ana, a gente precisa passar por comitê. Tudo que é pesquisa, para eu usar os dados, eu preciso passar, tá? Por comitê de ética e tudo mais. No doutorado mesmo, eu fiz um questionário super simples, online, não era sobre questões profundas, era sobre questão de treinamento, e precisou passar. Então, é algo que é necessário sim, tá? Então, se você quer fazer esse tipo de pesquisa, daí é legal já entender como é o processo, para já chegar o professor, ó, já tem o projeto, é só, né, a gente ajustar e submeter. Daí, geralmente, dá tempo, tá? A gente fez isso esse ano com um grupo meu de TCC e deu certo, elas conseguiram fazer entrevista e tudo mais, então, é possível, é mais difícil, porque precisa desse processo, mas é possível também, beleza? Alguma outra dúvida, gente? Comentários? Tranquilo? Se alguém, enfim, tiver dúvidas depois, podem mandar, tá? No Instagram, WhatsApp, pessoalmente, né? Quem é aqui de Londrina. Mas se não é isso, tá? Fico à disposição para tirar dúvidas. Espero ter ajudado. Vou deixar no YouTube depois, se alguém quiser rever alguma parte e tudo mais, tá? Então, vai estar tudo lá. Quem quiser também, quem tiver dúvidas sobre o curso em si, também pode me mandar que a gente conversa. E se alguém quiser mentoria, né? Algo mais específico, lá na minha bio do Instagram também tem um formulário de mentoria que a gente pode conversar também. Certo? Então, bom descanso. Importante descansar também, viu? Isso é uma das aulas que eu deixo no curso, é sobre isso também. Então, descansem, pesquisa é algo que cansa demais a cabeça. Essa aula já deve ter cansado vocês, então é importante dar um tempinho. Então, é isso, gente. Obrigada por participarem. Fico à disposição de vocês. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Imagina, gente. Beijos. Bom fim de semana para vocês.